Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa reflexão do ano litúrgico, estamos no ano C, Evangelho de Lucas. Nosso 49º encontro é o 22º domingo do tempo comum. O orgulho e a arrogância desacreditam qualquer aparência de virtude. A humildade garante a autenticidade da pessoa. Domingo passado, na festa da Assunção de Maria, vimos no Magnífica Maria dizer: o Senhor olhou para a humildade de sua serva. Humilde vem de humus, lodo, barro. Aquela pessoa que diante de Deus reconhece sua pequenez, sua fragilidade de natureza. Aquela pessoa que não é arrogante diante de Deus e reconhece como seu Deus é o Criador e deve a Ele toda a sua existência. O arrogante se basta. Não precisa de ninguém, nem de Deus. Acha que tudo sabe, ele se basta. A situação dos cínicos não tem cura e eles não podem obter o poder de Deus. Jesus, no Evangelho, quer nos lembrar que Deus eleva os humildes e dispersa os soberbos de coração. Jesus vai afirmar no Evangelho: quem se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. O ensino aqui se refere à fé, ao comportamento que os discípulos devem ter para a entrada no reino de Deus. Jesus partilha a mesa com seus discípulos, também com Marta e Maria, com Zaqueu, com publicanos e pecadores, e também com os fariseus. O pleno significado da partilha na mesa terá o pleno significado na última ceia, quando ele institui a Eucaristia. A Eucaristia é sacramento e penhor do banquete eterno. O Senhor coloca em primeiro lugar os humildes. E são felizes aqueles que tratam os doentes, os pobres, os aleijados, os coxos e cegos. São os bem-aventurados, os que convidam os excluídos, tratando-os como seus amigos, sem esperar aqui neste mundo efêmero a recompensa. A antífona de entrada é tirada do Salmo 85, 86. 86 versão hebraica, 85 versão grego-latina, os versículos 3 e 5. O Salmo é do período do pré-exílio da Babilônia e é uma súplica no tempo de aflição. Tende compaixão de mim, Senhor, clamo por vós o dia inteiro. Senhor, sois bom e clemente, cheio de misericórdia para aqueles que o invocam. A comunidade humilde reconhece sua situação e desafios. Se coloca nas mãos do Deus único capaz de a socorrer, numa atitude de fé e confiança. E reconhece que todos os benefícios vêm de Deus, para aqueles que com humildade o invocam. Assim a comunidade se dispõe a celebrar a Eucaristia. A primeira leitura ela vem tirada do livro Eclesiástico, capítulo 3, versículos 19 a 21, depois versículo 30 a 31. O autor lembra que quanto maior for a pessoa em poder, mais ela deve praticar viver a humildade. Só diante deste modo de agir
é que se pode encontrar a graça diante de Deus. Deus não se revela aos arrogantes e presunçosos, altaneiros e ilustres, mas somente aos humildes. Enquanto existem pessoas que pensam em ser grandes em suas conquistas, o humilde sabe que grande é Deus em seu poder. Não o homem frágil e mortal, que confia em si. Somente os humildes reconhecem e sabem, isto é, têm a sabedoria para glorificar a Deus pela sua atitude, pela sua ação. O orgulho não tem remédio. Ele tem uma doença incurável, pois está comprometido com o pecado que nele criou raiz, como uma planta daninha. Ser inteligente é refletir a palavra do sábio, não do arrogante, que não deve jamais ser imitado. E assim, deseja a sabedoria de conhecer seu estado de pó, barro, de humus. O salmo responsorial é o Salmo 67 e 68. 68 versão hebraica, 67 versão grego-latina. O refrão é: com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Deus se faz próximo dos justos, dos humildes e frágeis. Deus os liberta, os levanta, apoiando-se, enriquecendo-os. Este é um salmo do pós-exílio da Babilônia. Os justos são os humildes, que no templo se reúnem na presença do Senhor, que ali se rejubilam e exultam de alegria. Porque Ele é o Deus que liberta Israel do exílio, que faz Israel voltar à terra. A liturgia convida na alegria a cantar, exultar diante de Javé Deus, a primeira estrofe. A segunda estrofe reconhece que Javé Deus é o socorro dos órfãos e das viúvas, os desprotegidos da sociedade, que restitui ao seu povo, na volta do exílio, tudo que perderam, tudo que o povo perdeu, dando-lhe abrigo, lar, a casa na terra de Israel. Mas para nós, cristãos, se refere ao reino dos céus. E trazendo o seu povo do exílio, liberta os prisioneiros e sacia seu povo com fartura, fazendo-os retornar à terra. Eles vão semear a terra vai produzir, e Deus abençoa o trabalho das pessoas. A terceira estrofe lembra que o povo que volta do exílio tem as bênçãos de Deus com as chuvas que fecundam a terra, renovando a terra. E o povo de Javé, o rebanho de Javé, onde Javé é o pastor, cuida, né? O povo volta do exílio, encontra uma morada, encontra pastagens, encontra também, né, a terra preparada com as chuvas para as plantações. É Javé, o pastor que cuida do seu povo. A segunda leitura vem tirada da carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 18 a 19 e versículo 22 a 24. Aqui vemos as duas alianças. A aliança antiga no Sinai, onde a teofania, a manifestação de Deus, se fez com fogo ardente, escuridão, trevas e tempestades, som de trombeta e voz poderosa, onde o povo no deserto tremia de medo. A nova aliança nos fez aproximar de Sião, Jerusalém, cidade de Deus vivo, a nova Jerusalém. Monte Sião, né, não é o Monte Sinai,
Monte Sião, da nova lei, Monte Sinai, da antiga lei. Numa nova realidade. Reunião de milhões de anjos, Assembleia dos primogênitos, a nova Páscoa, cujos nomes estão escritos nos céus. Jesus é o mediador dessa aliança, oferecendo a si mesmo como vítima e se manifestando como sacerdote. O povo da nova aliança chegou à perfeição por meio da graça divina. Este Jesus, vítima e sacerdote, é o instrumento de Deus que se revela na história. Este Jesus, vítima e sacerdote, também se revela na humildade. O Evangelho. Agora vamos passar para o Evangelho. Então, o Evangelho veio tirado de São Lucas, capítulo 14, versículo 1, depois versículos 7 a 14. Vamos nos encontrar com duas atitudes: a humildade e a arrogância. Jesus entra nas cidades, aldeias, sinagogas e casas para anunciar o reino de Deus. E não evita o convite nem mesmo de seus adversários, porque ele veio apresentar o reino de Deus a todos. O chefe de família que convida Jesus para a refeição é um chefe dos fariseus. Era um sábado, quando os judeus comiam festivamente. Nos dias da semana, os judeus comiam 2 vezes. No sábado, por ser um dia festivo, eles comiam 3 vezes. Cabia ao judeu observante praticar o bem, saciar a fome dos pobres, órfãos e estranhos. O sábado era o dia de comemorar a criação, a libertação da escravidão do Egito, a eleição de Israel por parte de Javé Deus. O sábado era sinal da fidelidade de Deus na aliança feita com seu povo. Jesus, nessa refeição, é o convidado principal. E foi convidado pelo dono da casa, um fariseu. Era costume nas sinagogas dar a palavra a célebres doutores da lei e depois convidá-lo para a refeição. Para a refeição foram convidados escribas, fariseus, como de costume. Diz, eles o observavam. Havia uma má intenção deles. Estavam ali também para ver como Jesus se comportava e o que ele falava. Devia-se respeitar a ordem de precedência nesses almoços, Ao sentar à mesa, os convidados devem ocupar lugares segundo a ordem de importância. Jesus observa como eles disputavam os primeiros lugares, fazendo questão de preceder a outros, se mostrar que são mais importantes que os outros. Convencidos de que eles têm direitos, então, que eles têm direito aos primeiros lugares. Jesus vai querer que os discípulos aprendam que aquele que quiser entrar no reino de Deus deve ser pequeno, deve fazer-se pequeno e não ter falsas pretensões. Deus vai humilhar aquele que se exalta e vai exaltar aquele que se humilha. Excluindo do céu o orgulhoso, o prepotente, o presunçoso, que quer reivindicar seus direitos diante de Deus. A atitude à mesa revela quem pode tomar parte ao banquete do reino de Deus. Assim, a celebração eucarística realiza-se
na atmosfera do serviço e do ser pequeno, no elo que une a celebração eucarística ao banquete do Reino de Deus eterno. Jesus então dirige sua palavra àquele que o convidou para sentar à mesa, né, e fala então em forma de parábola. O convite cabe ao dono da casa para sua atitude diante da refeição diária. É preciso convidar pobres, aleijados, coxos, cegos, e não aos amigos, irmãos, parentes e vizinhos ricos, pois eles podem retribuir o convite, e assim você não tem nada a oferecer a Deus de sua gratuidade. Os necessitados não têm como retribuir. Servir os necessitados não aumenta a honra ou a sua influência. Naquele tempo, o surdo-mudo, o cego, o demente não tinham permissão de colocar em certos sacrifícios do templo as mãos sobre a cabeça do animal imolado. Eles eram excluídos do culto oficial do templo. Mas são estes que devem ser convidados, pois eles não têm como retribuir. Aquele que está possuído por tal desprendimento terá parte no reino dos céus, no reino de Deus, e será Deus aquele que dará a recompensa. Servir em amor gratuito, dando tudo e nada esperando em troca. Isto deve fazer o discípulo de Jesus. Deus é aquele que dá a recompensa. O discípulo deve ser abnegado e fazer tudo gratuitamente, sem buscar lugares e reconhecimentos, né, que possam massagear o seu orgulho, fazendo-os prepotentes, afastando-os da humildade. Para o mal do orgulhoso não existe remédio, diz a primeira leitura, pois uma planta de pecado está enraizado nele e ele não compreende. Nós vimos lá no livro do Eclesiástico, aqui é o capítulo 3, versículo 30. A antífona de comunhão é do Salmo 30, 31. 31 da versão hebraica, 30 da versão grego-latina. É um salmo do período do pós-exílio da Babilônia. Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, que reservastes para aquele que vos teme. A comunidade celebrante, que se prepara para a comunhão, é chamada a temer, um ato de humildade, diante daquele que se faz nosso alimento, em sua grandeza e em toda a sua bondade. Essa é um pouco da nossa reflexão para nos ajudar a trabalhar a leitura deste domingo, né, que nós refletimos do nosso 22º domingo do tempo comum. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.